Fala galera, tranquilidade com vocês? Eu sou o professor Rogério Santos, professor de Matemática e Física, e vamos para mais uma aula. Nessa aula aqui eu vou falar com vocês sobre, na verdade é a aula 3, tá? Da apostila do terceiro bimestre, do terceiro ano, ensino médio, tá? É um material que a gente utiliza aqui no Aplix, tranquilo? Então eu vou falar com vocês sobre a aula 3, que é a qualidades fisiológicas do som. Bora para a aula? Então vamos lá. Bom, vocês já estão vendo aí o material, tá? Só conferir aqui se tá tudo certo. Beleza, tudo certo, tá vendo o material aí? Então, como eu falei, qualidades fisiológicas do som. Pessoal, essa aula aqui é uma aula assim, uma aula mais tranquila de física, né? Uma aula mais conceitual. A gente vai trocar uma ideia aqui, eu vou falar desses conceitos aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, né? Vamos ver aqui, ó. Algumas grandezas são muito importantes na caracterização do som e são chamadas de qualidades fisiológicas do som. Essas qualidades, pessoal, essas qualidades são essas aqui, ó. Já vou adiantar para vocês. Altura, intensidade e timbre, tá? Altura, intensidade e timbre. São qualidades que geralmente a gente não tem uma certa dificuldade no dia a dia, né? A gente acaba confundindo essas qualidades aí. Mas aqui nessa aula eu vou comentar com vocês, dar uma ideia aí mais segura sobre essas qualidades e aí vocês vão entender melhor, tranquilo? Então vamos ver uma por uma. Vamos lá. Então, a primeira que eu vou falar com vocês aqui é a altura. O que ela é? É a qualidade fisiológica que diferencia os sons graves dos sons agudos, tá? Sons graves dos sons agudos. Pessoal, geralmente, né, os homens têm voz mais grave, né, aquela voz mais rouca, mais grossa. E as mulheres têm aquela voz mais fina, né, que é uma voz que a gente fala que é uma voz mais aguda. Então você já tem uma noção aí dessa diferença de sons graves e sons agudos, tá bom? Mas não é só isso não, tem mais coisa. Seguinte, aqui ó, a gente pode dizer assim, ó, que o som mais grave é o que tem a menor frequência, tá? O som grave, ele tem menor frequência. E o som agudo tem maior frequência. Vocês lembram o que é a frequência? Frequência de uma onda, né, de uma oscilação qualquer, é o número de vezes que ela se repete ao longo do tempo. Então, os sons graves, né, seriam os sons com frequência menor. Tem frequência menor. E o som agudo são aqueles sons que têm uma frequência maior. Então, puxando o exemplo que eu falei anteriormente, os homens têm a voz, né? A voz masculina tem frequência menor, tem uma tendência a ser mais grave. E a voz feminina tem uma tendência de frequência maior, tem uma tendência de ser um som mais agudo, tranquilo? Continuando. A altura é a qualidade do som que permite verificar diferenças entre a voz de um homem e a voz de uma mulher. É o que eu estava falando aí para vocês, né? São esses exemplos que eu dei aí. Bora para outra. Intensidade. Intensidade é a qualidade fisiológica que diferencia os sons fracos dos sons fortes. Então tá aí, ó. Intensidade diferencia som fraco de som forte, tá? Isso aí gera uma certa confusão com as pessoas, porque não compreendem esses conceitos aí. Então vamos ver do que tá falando aí, né? Então, por exemplo, quando diz assim, ó, aumentar o volume do aparelho de som implica aumentar a intensidade da onda sonora, consequentemente o nível sonoro. Então, aqui é que tá uma certa confusão, né? Quando você está aumentando o volume de alguma coisa, seja o volume da televisão, do rádio, né? Algum aparelho emitindo um som aí qualquer, quando você está ali aumentando o som, você fala assim, aumenta esse volume aí. Na verdade, você está aumentando a intensidade sonora, né? Você não está aumentando o som, porque aumentar o som seria torná-lo de grave para agudo, né? Você não está tornando o som mais agudo quando você está aumentando o volume, né? Ou quando você está diminuindo, você não está tornando mais grave. Você está mexendo numa outra qualidade sonora que é chamada de intensidade. A intensidade sonora está relacionada com sons fortes e sons fracos, tá? Então, vamos lá, continuando aqui com os nossos estudos. Aí que tá falando que o nível sonoro, né, depende também da frequência. Aqui, ó, o nível sonoro não depende somente da intensidade da onda sonora, mas também de sua frequência. Olha só que interessante aqui, ó. O intervalo de 2.000 Hz a 4.000 Hz corresponde à máxima sensibilidade do aparelho auditivo. Ou seja, são as frequências das ondas sonoras que conseguimos detectar com as menores intensidades, né? Intensidade próximas à intensidade mínima. Então é o seguinte, como eu falei aqui, existem sons fracos e sons fortes.
Essas duas características estão relacionadas com a intensidade sonora. E o nosso ouvido humano, ele consegue perceber sons muito fraquinhos, com a intensidade muito baixa, desde que eles estejam com essas frequências nesse intervalo de 2 a 4.000 Hz, tá? Se tiver fora desse intervalo, sons muito fracos a gente não vai conseguir perceber, né? Humanamente falando, tá? É o que está escrito aqui, ó. O intervalo de 2.000 a 4.000 Hz corresponde à máxima sensibilidade do aparelho auditivo. Fora dessa frequência aí, então, significa que nós não conseguiríamos ouvir, tá? Aqui, ó. Um equívoco comum é o de confundir um som alto com um som forte. É como eu falei, som alto é um som agudo. E o som forte é um som intenso, tá? Seguindo, a exposição a níveis sonoros superiores a 80 dB, pessoal, dB aqui são 80 decibéis, pode causar lesões irreparáveis no aparelho auditivo, ocasionando desvios de personalidade, como fadiga, neurose e até psicose. Hein, cara? Vocês imaginaram isso aí? Então, um som muito alto, ou melhor, né, um som com um decibel, né, uma intensidade muito grande, a partir de 80 decibéis ali, pode gerar danos irreparáveis no aparelho auditivo, cara, e até provocar o que? Fadiga, neurose e até psicose, cara. Som muito alto. Som muito alto provocar isso daí é esquisito, né? Esquisito. Então aqui, ó, vamos ver. Aqui tem uma tabelinha, né, para níveis superiores a 120 decibéis, a sensação auditiva é uma sensação dolorosa. Então, aquele som que chega a doer o ouvido, né, doendo lá no tímpano, é um som que está ali próximo de 120 decibéis, né? E aqui tem uma tabela, ó, tem uma tabela aqui, ó, por exemplo, o nível sonoro de 85 decibéis, o tempo máximo de exposição é de 8 horas. E aí, conforme vai subindo aqui, ó, o nível sonoro vai subindo, o tempo de exposição vai diminuindo. Então, aqui, ó, 100 decibéis a gente chega a um tempo de exposição de 1 hora. E aqui tá os exemplos, olha. Um relógio de parede, né, o tic-tac, tem 10 decibéis, tranquilo, né? O interior de um templo, de uma igreja, né, de um salão, por exemplo, 20 decibéis. Uma conversa a meia voz, aquela conversinha ali, né, tranquilinha ali no pezinho do ouvido, 40 decibéis. Avenida de tráfego intenso, uma avenida onde passam muitos carros, de 70 a 90. Olha só, aí já começou a complicar, né? De 70 a 90. A gente viu aqui, ó, que a partir de 80 decibéis, ó, a partir de 80 decibéis, o negócio já começa a ficar feio, né? Ó, subiu uma britadeira, uma ferramenta utilizada em obras, né? Para quebrar calçada, quebrar blocos de pedra muito grandes. 100 decibéis. Numa danceteria, que a rapaziada aí gosta de ir, né? Os rapazes, as moças gostam de frequentar, né? A danceteria, 120 decibéis, cara. Mas a gente acabou de ver que a partir de 120 decibéis a sensação auditiva é uma sensação dolorosa. Então, se você vai numa danceteria e não sente essa sensação dolorosa, é porque já está com um problema aí, já está com algum dano auditivo aí. E um avião a jato aterrissando, 140 decibéis, cara. 140 decibéis. Vamos para mais uma aqui, ó. Timbre. É a qualidade fisiológica que diferencia sons de mesma altura, mesma intensidade, mas emitidos por fontes diferentes. É o timbre que permite que a gente consiga diferenciar as pessoas pela voz. A gente consegue, né, de olhos fechados, uma pessoa falar, a gente consegue identificar que a pessoa é essa, né, por causa do timbre da voz, que eu vou tentar relacionado com a forma da onda sonora emitida pela pessoa. Vamos lá. É possível verificar que uma nota dó ao ser emitida por um violão e uma nota dó emitido por um piano apresentam mesma frequência e mesma altura, porém timbres diferentes. Olha só que interessante. Tem a mesma frequência, né, e a mesma altura. Mas a gente consegue perceber a mesma nota sendo emitida por instrumentos diferentes, né? É que eu estava falando igual da voz da pessoa falando. Eco, aqui ó, interessante, ó, ocorre quando a distância entre a fonte e o obstáculo é maior ou igual a 17 metros, ó, tem que ser maior, aqui ó, maior ou igual a 17 metros, a distância entre a fonte e o obstáculo é maior do que 17 metros, então é possível acontecer o eco. Se for menor, aí a gente não consegue diferenciar isso, tá? Ou seja, o eco é um fenômeno de se ouvir novamente um som que foi emitido e refletido em um obstáculo. Então, pessoal, é simples, olha, é simples. O eco é quando você emite um som, a sua voz, por exemplo, a sua voz ela é uma onda sonora que se propaga, atinge um obstáculo e volta.
volta. Então você ouve duas vezes, uma quando você fala e a outra quando o som voltou. Ele incidiu num obstáculo, refletiu e voltou até você de novo. Aí você ouve novamente. Isso aí é o eco, tá bom? Mas o detalhe é que a distância tem que ser maior ou igual a 17 metros. Menor do que isso não vai acontecer o eco. A velocidade do som 340 metros por segundo, né, no ar. Então aqui, ó, através do eco podemos descobrir que o intervalo de tempo mínimo que o ouvido humano consegue distinguir dois sons é de 0,1 segundo. Ah, isso aqui é legal, ó. A gente só consegue distinguir dois sons se eles tiverem um intervalo de pelo menos 0,1 segundo, né? Menor do que isso, a gente não consegue distinguir esses dois sons. Por isso que tem que ter uma distância mínima de 17 metros. Maior do que 17 metros, esse intervalo de tempo é maior do que 0,1 segundo. Então, tranquilo, a gente consegue diferenciar. Agora, se for um intervalo, uma distância menor, então o intervalo de tempo entre o som emitido e aquele som voltando, o eco, vai ser menor do que 0,1 segundo. Aí a gente não consegue distinguir, tá? É isso que quis dizer ali. Poluição sonora são sons produzidos que chegam até nosso aparelho auditivo causando incômodo. Pode até mesmo ser prejudicial à audição. É aquele monte de som, né? Buzina de automóvel, no trânsito, aparelho de som com volume muito alto, a sala de aula, quando tá todo mundo falando ao mesmo tempo, aquilo ali é poluição sonora, né? Pode... E é irritante, né? Bom, pessoal, agora o próximo aqui seria a próxima aula, né, com a radiação eletromagnética, que vai ficar para um outro vídeo. Então, eu peço a você que, se estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, né, marca aí o sininho, se inscreva no canal, marca o sininho, compartilhe com seus colegas, tá? Se você acha que eles também precisam saber... Precisa, né? Tá todo mundo estudando, então precisa saber desse conteúdo. Mas se você gostou da aula, compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no canal, beleza? Forte abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu!